Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 1º de abril. Hoje nós vivenciamos a segunda da oitava da Páscoa. Ontem vivíamos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, domingo da Páscoa do Senhor. Hoje nós estamos na segunda-feira e vamos viver este eco, 8 dias como um único dia. A graça de Deus nos envolve e nos convida à vida e esta vida plena em nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos que o Senhor nos ajude, nos conceda graça para bem celebrarmos este tempo tão forte e fecundo de nossa igreja, que é o tempo pascal. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir a oração coleta para a celebração de hoje. Diz assim: Ó Deus, que fazeis crescer vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos, concedei a vossos fiéis perseverarem na vivência do sacramento que receberam na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje narra então o momento em que as mulheres vão ao túmulo e tem a notícia de que o Senhor não se encontra mais ali naquele túmulo. Os anjos de Deus anunciam a elas que Jesus ressuscitou. A palavra nos diz que elas saem correndo com medo, mas com o coração cheios, repleto de alegria, para dar a notícia aos demais discípulos. E então Jesus aparece. Nós vamos viver, amados irmãos e irmãs, sobretudo neste tempo, as aparições do ressuscitado. Para que isso acontece? Para que se ressuscite nos corações dos discípulos a fé. Porque há pouco viviam a experiência da incerteza, porque Jesus havia sido morto de uma forma tão cruel. Agora, com esta boa notícia, são convidados a uma fé maior. O Senhor venceu a morte. Mas mesmo assim, Jesus faz questão de aparecer
para ir curando, para ir ressuscitando a fé nos corações dos seus discípulos. Nós não temos nenhum relato da aparição de Jesus a Nossa Senhora, por mais que Santo Inácio de Loyola, em uma de suas meditações, vai dizer que Jesus aparece primeiramente à sua mãe, Maria Santíssima. Amados irmãos e irmãs, Maria, Mãe de Deus e nossa, nunca esmoreceu na fé. Sim, virgem dolorosa, mas repleta, cheíssima de fé. Então, peçamos ao Senhor que Ele também nos ajude, nos conceda a graça de uma fé ressuscitada, para que possamos melhor amá-lo e servi-lo em nossos irmãos e irmãs. Assim, podemos dizer como salmista: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E assim também podemos viver junto aos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, com São Pedro, que no dia de Pentecostes, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue nas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando-o numa cruz. Então Jesus se deixou ser ferido por amor a cada um de nós, mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o da angústia da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Então, Jesus é mais forte do que a morte. Ele é a vida encarnada. É o Deus vivo e verdadeiro que veio ao nosso encontro. Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos, amados irmãos e irmãs, com um coração exultante de alegria, neste tempo tão fecundo, ir cada vez mais ao encontro do Senhor. E que ecoe em nossos corações a antífona especial para que possamos rezar durante este tempo da Páscoa, sobretudo no lugar do Ângelus. No horário do meio-dia, todas as vezes somos convidados a rezar a oração: o anjo do Senhor anunciou a Maria. Agora, neste tempo pascal, a antífona é Rainha do Céu, ou Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como dissera, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vô-lo pedimos, que pelos merecimentos de sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.